Sabe aquela história clássica do futebol? Coração contra razão, dinheiro contra amor à camisa? Pois é, exatamente essa é a encruzilhada que a gente vai explorar hoje, olhando para o futuro de um garoto que tá dando o que falar. Ryan, a grande joia do Vasco da Gama. A questão aqui é pesada. Ficar em casa, no clube que te formou, ou arriscar tudo pela chance de brilhar lá fora. Bora mergulhar de cabeça nisso. E pra gente começar a entender o tamanho da coisa, essa frase do Fernando Diniz, técnico do Vasco, diz tudo. Repara que ele não fala como um chefe, mas quase como um pai. Se fosse meu filho. Isso já coloca o debate num lugar muito emocional, sabe? É o apelo pra ficar, pra amadurecer em casa, no lugar onde ele é protegido. Então, quem é o centro dessa história toda é o Ryan, um fenômeno de 19 anos, cria da base do Vasco com um potencial que todo mundo já vê que é absurdo. E o que deixa tudo mais intrigante é o clube que está de olho nele. Não é um Real Madrid, um Manchester City, não. A proposta que balançou tudo veio de um clube inglês bem menor, o AFC Bournemouth. E é isso que torna o dilema ainda mais complexo. E aqui a coisa fica curiosa para dizer o mínimo. Olha só esse contraste. De um lado, o Vasco da Gama. Um gigante do nosso futebol, camisa, história, uma torcida que nem se fala. Do outro, o Bournemouth. Um time da Premier League, ok, mas meio de tabela, sem aquela tradição toda. À primeira vista parece até estranho, né? Tipo, um passo pro lado. Só que é aí que tá o pulo do gato. A lógica por trás dessa proposta diz muito sobre como o futebol funciona hoje em dia. Ok, vamos analisar primeiro o lado do coração, o lado romântico da coisa. É o argumento que a gente ouve nas arquibancadas de São Januário e, claro, na fala do Diniz. Por que, afinal, o Ryan deveria ficar no Vasco? A lógica do Diniz é bem direta. Ele olha para o Ryan e vê um jogador com potencial para ser um dos melhores do mundo. E na cabeça dele, ir agora para um clube que não é a de ponta é queimar etapas. A ideia é, primeiro, se firma aqui, vira protagonista no Brasileirão, ganha experiência, ganha casca, como se diz. Aí sim, ele estaria pronto para ir para a Europa e arrebentar. E tem também aquele lado sentimental, né? O Vasco, que formou o garoto, merece ver ele brilhar um pouco mais com a sua camisa. Só que o futebol de hoje em dia não vive só de emoção, né? Existe um outro lado, uma outra forma de enxergar isso. Uma visão bem mais estratégica, que vê essa transferência não como o destino final, mas como um degrau, uma ponte inteligente para chegar lá no topo. E para a gente entender essa estratégia, a gente precisa conhecer esse conceito, o de clube trampolim. O que é isso? É basicamente um time de uma liga forte, como a Premier League, que sabe que não vai ganhar o título, mas que se especializou numa outra coisa. Encontra jovens talentos, dá muito tempo de jogo para eles nessa vitrine gigantesca e depois, quando eles explodem, vender por uma fortuna para os clubes gigantes. E o Bournemouth faz isso com maestria. O plano de carreira que eles vendem é exatamente esse. Primeiro, a gente te contrata. Segundo, você vai jogar. Não vai ficar no banco. Vai ter minutos na liga mais assistida do planeta. E terceiro, a gente sabe que se você brilhar, os gigantes vêm buscar. E tá tudo bem, esse é o nosso negócio. E isso não é só conversa, não é promessa vazia. A prova tá aqui. Esses são jogadores que fizeram exatamente esse caminho. O Semenyo, que aliás é o jogador que o Ryan substituiria, foi pro City. O Kerkez, pro Liverpool. O Huijsen, pro Real Madrid. Ou seja, o Bournemouth já provou que essa ponte funciona. É um caminho que já foi testado e aprovado. Mas e o jogador? O que ele pensa disso tudo? Nessas palavras do próprio Ryan, a gente vê a ambição dele. Ele não quer ser aquele cara que vai para a Europa, não dá certo e volta em um ano. O plano é construir uma carreira lá, bater e ficar. E para isso, ir para um clube onde ele vai ter chance de jogar de verdade pode ser o passo mais inteligente. Bom, a gente já falou de paixão, já falou de estratégia, mas tem um terceiro elemento nessa equação que muitas vezes acaba decidindo o jogo: a grana. E os valores envolvidos aqui são gigantescos. A proposta começa em 35 milhões de euros. Só esse valor fixo já coloca essa venda como uma das maiores da história do futebol brasileiro. É um dinheiro que, para qualquer clube aqui, muda completamente a realidade financeira. Mas não para aí. A negociação tem bônus, metas a serem batidas, e o valor total pode chegar a absurdos 5 milhões de euros. 50 milhões é um tipo de oferta que, sinceramente, é quase impossível de recusar no nosso cenário. Tá, mas para onde vai toda essa grana? É aqui que a gente entende o peso da decisão. Olha só, a maior parte, 60%, vai para o Vasco. É um dinheiro que, nossa, muda o jogo para o clube. Mas e esses 30% para a família? Pensa nisso. É a vida financeira de gerações resolvida.
A pressão que isso coloca nos ombros de um garoto de 19 anos é absurda. E, claro, tem os 10% do empresário, né? A peça que está ali costurando tudo isso nos bastidores. No final das contas, quando a gente junta tudo isso, a decisão vira uma equação bem complicada, cheia de riscos e possíveis recompensas. Nenhum dos dois caminhos é uma garantia de sucesso. É uma faca de dois gumes. E se ele não se adapta à Inglaterra, ao frio, à língua, ao futebol mais físico? E se o time é rebaixado? Ele pode acabar sumindo do radar. Mas e se ele fica? O risco também é enorme. Uma lesão mais séria, uma fase ruim que derruba o valor dele, ou simplesmente o fato de que uma proposta desse tamanho pode nunca mais aparecer na vida dele. É tenso. E a questão que fica no ar é essa: o que vale mais? Tentar construir uma história de idolatria em casa, virar lenda no clube que te revelou, ou pegar um atalho, um caminho mais estratégico, para talvez chegar mais rápido ao topo do futebol mundial? A decisão do Ryan, seja qual for, vai dizer muito sobre o que significa ter sucesso no futebol de hoje.